Olá, boa noite. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos em uma só voz, com um só coração, declarar que nós somos igreja, somos povo de Deus e Ele nos chamou, Ele nos escolheu e nos perdoou sem mesmo nós nem merecermos. E hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, de igreja. E é tão bom fazer parte dessa família, desse povo. É maravilhoso ser chamado filho de Deus. Então cante com muita alegria, com seu coração festejando, porque o Senhor, Ele conquistou tudo para você, sem você precisar se esforçar e mesmo sem nós nem merecermos. Desolados já não mais, nós somos herdeiros com Jesus, estrangeiros já não mais, agora somos filhos pela cruz. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, a cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa Seja a nossa canção. Quantas bandeiras você tem levantado, mas tem negligenciado a bandeira do Evangelho de Cristo? Não tem se posicionado como igreja, não tem dito aos quatro cantos: eu sou o Filho de Deus. Então se posicione com orgulho, diga: eu sou igreja, eu sou igreja. Já não mais nos chama de volta ao nosso lugar. Nós não somos o que o mundo quer que nós sejamos. Nós somos boca de Deus na terra. Nós somos sacerdócio eterno, sal dessa terra, a luz desse mundo. Volte ao seu lugar de origem. Somos igreja, reino de luz, nossa bandeira, a cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação, a tumba vazia é a nossa canção. Somos igreja,
cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação. A tumba vazia é a nossa canção. A tumba vazia é a nossa canção. Vivo estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa, alma, voz, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vivo estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa, alma, voz, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Somos igreja, E a igreja declara: reino de luz. Nossa bandeira, a cruz de Jesus. Somos igreja, somos nação. A tumba vazia é a nossa canção. A tumba vazia é a nossa canção. Vivo estás em glória e louvor, reinas em vitória, Senhor. Nosso ser entoa, alma, voz, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Vivo estás em Aqui o inimigo se foi. Essa é a nossa vitória, tumba vazia. E nós anunciaremos nos quatro cantos dessa terra que a tumba está vazia, Ele ressuscitou e nós somos o seu povo. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Só Tu és o Senhor, Jesus, Rei dos Reis. Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos essa noite. Você pode aplaudir mais forte a presença do Rei, onde todos reverenciam Sua majestade, Sua grandeza, Seu louvor e a Sua glória, Jesus. Somos a Tua igreja, somos Tua igreja que canta para Ti. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Que bom que você está aqui essa noite. E melhor do que você estar aqui essa noite é você estar acompanhado, talvez da sua esposa, do seu amigo, da sua amiga, do seu parente, mas de pessoas que fazem parte da família da fé nesse momento. Então eu queria que antes de você se assentar, você pudesse olhar para alguém próximo de você. Se tem condições, cumprimento. Se não, dá aquele tchauzinho, camarada, dizendo que seja bem-vindo em nome de Jesus. Enquanto eu falo com o pessoal da internet, muito obrigado por você se conectar a Deus através desse canal nesse momento. E venha adorar conosco, venha participar dessa celebração conosco, tirando toda a distração e aproveitando esse momento para adorar ao Senhor com a gente aqui nesse lugar. Queridos irmãos e irmãs, nós ficamos felizes de receber vocês, especialmente quem está vindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, nós ficamos honrados com a sua visita e esperamos que você se sinta acolhida e acolhido aqui no nosso meio. Vou passar para vocês alguns avisos rapidamente em relação a algumas programações da nossa igreja, que nós estamos retomando algumas atividades e eu queria que você olhasse nossa agenda semanal, como ela funciona de uma maneira muito mais prática. Na terça-feira nós temos a nossa celebração aqui às 20 horas e agora as crianças estão retornando, então terá a celebração para os adultos e para as crianças ao mesmo tempo e no horário do nosso culto, tá bom? Na quarta-feira nós temos a celebração dos adolescentes, que começa às 20 horas, chamada de Up Teens. Então fique atento, você que é adolescente, todas as quartas-feiras, de 12 a 17 anos, aqui é o seu lugar para estar conosco, às quartas, 20 horas. Na quinta pela manhã, nós temos a nossa reunião de oração, logo pelas 6h30, e vai das 6h30 até às 7 horas, 30 minutos para nós estarmos aqui juntos, ouvindo a palavra, adorando a Deus e colocando os nossos pedidos num tempo de oração e de intercessão.
No sábado nós temos o encontro dos jovens, o DIP. Então eles estão todos os sábados também às 20 horas aqui. Então são programações semanais. Elas não estão acontecendo agora esporadicamente, como a gente estava vivendo há um bom tempo já. Estão acontecendo todos os dias da semana e todas as semanas. E no domingo nós temos 2 celebrações para você participar, com a exceção de que domingo de manhã nós temos a oportunidade das crianças estarem conosco, tá bom? Então no domingo pela manhã as crianças têm a celebração também na linguagem delas, assim como na terça-noite. E no domingo à noite, às 19h30, celebração para a igreja, mas nós não temos essa experiência com as crianças, estão ouvindo elas ali do lado, né? Não temos essa experiência com as crianças numa celebração especial a elas. Elas podem vir, mas terão que ficar com vocês durante toda a celebração noturna aqui enquanto durar o nosso culto, tá bom? Celebração matinal, tem Celebra Kids, tem um momento para as crianças e uma celebração especial para elas. E nesse sábado agora, os jovens estarão ministrando um tema especial e queria que você estivesse atento a isso, estivesse participando, é o clickbait. Clickbait é, na verdade, algumas imagens ou alguns chamativos, anúncios fakes, que é só para chamar atenção e para fazer com que, a gente chama de pega-bobo, que isso é uma forma para poder atrair pessoas para entrarem naquele conteúdo e depois acharem que aquele conteúdo realmente não fazia nenhum sentido com a sua mensagem inicial. Então, jovens, está aí o conteúdo que esse mundo tem oferecido e pode ser que você seja uma isca fácil deles. Se você não quer viver isso, o sábado agora, 20 horas, é o horário para você vir participar com os nossos jovens aqui, tá bom? E hoje nós estamos na nossa campanha de jejum e oração. E eu quero que você, durante toda essa celebração, esteja apresentando a Deus seus pedidos, suas necessidades. E no final, nós estaremos apresentando diante do Senhor tudo que nós temos colocado na nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E quando não tem celebração online, celebração presencial aqui, nós temos a celebração online. Então amanhã, 20 horas, no horário de Brasília, no YouTube, você vai nos encontrar ao vivo para podermos fazer a nossa campanha e continuarmos com ela, tá bom? Vamos colocar em pé, queridos, vamos continuar adorando, vamos continuar louvando a Deus e agora com os nossos dízimos e ofertas. Se você veio preparado ou preparado, aqui à frente estão essas urnas, você pode vir com muita alegria, devolver seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor.
Os nossos lábios se alegram no Deus da nossa salvação. Oh, que maravilhoso é saber que temos um Deus que está sempre ao nosso lado. Seja onde você passar, Ele estará com você. Se for em meio às águas, Ele está com você. E em meio ao fogo, Ele também estará com você. Se nada me restou, quando olho o que fez em mim, onde estava e onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Nada nos separará de ti. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim.
circunstâncias. A minha alegria não vem de coisas que estão ao meu redor, mas a minha alegria vem do Deus da minha salvação, aquele que é o meu refúgio, a minha fortaleza. E nós, confiando em Ti, cantamos que mesmo nas lutas nós estaremos alegres, porque aquele que planta chorando, oh, colherá tão feliz, com tanta alegria. Oh, aumenta a nossa fé, Deus, para que nós possamos viver as Tuas promessas, experimentar a intimidade contigo, a ponto de nos alegrarmos diante das dificuldades e das circunstâncias adversas. Tu és o nosso Deus, nós somos Tua igreja, Teu povo. Nós oramos assim pedindo, esteja sempre ao nosso lado, Deus. Amém. Aleluia. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de adoração, por essa palavra ministrada ao nosso coração, que nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Nós vamos continuar falando sobre a nossa série de mensagens, Felicidade segundo a Bíblia, isso que você tem buscado, eu tenho buscado, e que é uma busca constante, uma procura sem fim da humanidade. Nessas férias que a minha família agora teve a oportunidade de experimentar nessa última semana, eu tive a oportunidade de ler um livro que já há muito tempo tinha me chamado a atenção. O autor do livro é chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, e ele foi um psiquiatra judeu que foi um dos prisioneiros do campo nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl, ele foi para o campo de concentração, mas não foi como um médico, não foi como especialista, não foi como ajudante, não foi como auxiliar, ele foi como um prisioneiro, e como prisioneiro ele experimentou aquelas piores experiências, experimentou aqueles piores momentos da humanidade, diante de humilhações, torturas, fome, frio, sofrimento, e que é descrito todo o tempo no livro dele, que realmente é da perspectiva de um médico, um psiquiatra, alguém com uma cultura muito elaborada para aqueles dias, e que sofreu das piores experiências que o ser humano pôde se submeter, que foi a questão do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial. E durante o livro foi me chamando a atenção como ele descrevia os barracões, os beliches onde eles dormiam, como eles faziam as suas refeições, as privações, como os guardas e os soldados os tratavam, as experiências constantes. Mas chegou um momento do livro onde ele fala sobre a libertação. Foi um dia especial para todos os prisioneiros que foram sobreviventes, porque era muito mais comum que eles fossem para as câmaras de gás e de extermínio do que conseguissem sobreviver de uma maneira muito limitada ainda dentro do campo de concentração. E eles dizem que os poucos que restaram, que não haviam sido fuzilados ou exterminados nas câmaras de gás, chegou a frente aliada, vinda dos Estados Unidos, Inglaterra e os países ali da França e Itália, França e outros países ali da Europa, e chegaram e se aproximaram, e o império, ou o poder nazista, começou a recuar. E eles simplesmente abandonaram o maior centro de extermínio do mundo, que foi chamado de Auschwitz, lá na Polônia. Então, do dia para a noite, os prisioneiros que foram sempre humilhados, torturados, aprisionados, encarcerados, viram os portões abertos. Nenhum guarda, nenhum apito fazendo-os levantar de madrugada, nenhum soco, nenhum pontapé. Simplesmente abriram a porta da frente do barracão e começaram a sair lentamente, os portões todos abertos e o campo simplesmente abandonado. Sem ainda as frentes aliadas e os ajudantes terem chegado, eles começaram a explorar o território. E saíram pela primeira vez das cercas elétricas ali do campo de concentração e foram a campos paralelos, e pela primeira vez sentiram o cheiro de flores, pela primeira vez conseguiram ver o colorido das árvores, pela primeira vez conseguiram contemplar um ambiente tranquilo, sentaram debaixo de uma castanheira, começaram a conversar sobre aquele momento, e no final do dia, eles voltaram para o barracão. Obviamente que as roupas eram trapos, obviamente que o corpo era esquelético, a fome já tinha comido a gordura corporal, inclusive as proteínas musculares, o que eles tinham era apenas cadáveres andando, gente que não tinha morrido ainda por um milagre,
E eles voltam arrastando seus pés para o barracão, aguardando que chegassem o resgate ou chegasse a Cruz Vermelha para poder tirá-los daquela situação. E durante a noite, aguardando pela total libertação, eles foram conversar sobre essa experiência. O Viktor Frankl está lá, ele é um psiquiatra, ele é alguém que entende dos detalhes da vida humana, da alma humana, e observador como é, ele captura um diálogo que está acontecendo entre dois companheiros prisioneiros, agora livres. Um prisioneiro olha para o outro e faz uma pergunta muito interessante depois do melhor momento da vida deles, entre 3 anos. Esse período havia durado 3 anos de humilhação, de tortura, de privação, de fome, de frio. E depois de 3 anos de liberdade, o companheiro olha para ele e faz uma pergunta muito interessante, muito impactante, que eu queria compartilhar com você. Diga uma coisa, disse um companheiro. Você chegou a ficar feliz hoje à tarde? O outro respondeu sentindo envergonhado. Para ser franco, não. Depois de 3 anos debaixo de humilhações e de sofrimento, pela primeira vez como pessoas livres, eles saíram e não conseguiram celebrar, não conseguiram se alegrar, não conseguiram ter o sentimento de realização. Não havia mais carrascos dentro do campo, não havia mais tortura, mas também não havia alegria. Eles estavam totalmente impassíveis, totalmente anestesiados, depois de 3 anos de puro sofrimento. Então o Viktor Frankl, ouvindo aquela história, ouvindo aquela conversa entre aqueles 2 prisioneiros, ele chega a uma conclusão. E ele diz a seguinte palavra, e é sobre isso que eu queria falar essa noite. Literalmente, desaprendemos o sentimento de alegria. Será necessário aprender a se alegrar novamente. Desaprendemos o sentimento de alegria. Será necessário aprendermos a se alegrar novamente. Talvez isso faça muito sentido para você. Quando eu falo desaprender a se alegrar e aprender novamente, talvez isso tenha algum significado para o seu coração aqui essa noite. Obviamente que você nunca pisou num campo de concentração, você nunca esteve diante de uma arma de um soldado nazista apontando para a sua cabeça e te ameaçando com os principais xingamentos que ele sabia no seu vocabulário. Certamente você nunca experimentou uma tortura em massa, em coletiva, e nem a ameaça da morte de extermínio em câmara de gás. Mas de alguma maneira eu tenho certeza que você já sofreu o aprisionamento no seu coração de experiências que até hoje dizem para você que você nunca será feliz, que você não pode ter alegria e que isso não pertence a você. Certamente, embora você nunca tenha pisado num campo de concentração nazista, muitas vezes e por muitas ocasiões você já sentiu em campos de sofrimento que você parece aprisionada, encarcerado, onde as cercas elétricas ficam se posicionando ao seu redor, sendo um grande limitador a todo tempo para que você avance e encontre o verdadeiro sentido da vida. Pode ser que você teve muitas prisões emocionais, muitas prisões físicas, espirituais, prisões que você experimentou do seu passado, de palavras, de experiências, e até hoje você está lidando com algumas algemas nas suas mãos, e que faz muito sentido quando a gente fala em prisão, que faz muito sentido quando a gente fala em extermínio, porque exterminaram sua esperança, exterminaram sua alegria, exterminaram a sua paz, roubaram a sua liberdade, roubaram a sua inocência, roubaram suas alegrias. E você, à semelhança de Viktor Frankl e os seus companheiros, está aqui sentado dizendo assim: eu também sofro, eu também não consigo sentir alegria na vida pelas coisas mais simples ou até mesmo as mais complexas. Eu não consigo me satisfazer com coisas das maiores que eu sempre imaginei, que quando eu chegasse ali, eu seria enfim feliz e realizada, mas isso não aconteceu. Quantos de nós não chegamos aqui essa noite frustrados, encarcerados, aprisionados, e com um soldado emocional apontando para nós, e até mesmo um soldado espiritual maligno, colocando a sua arma letal nas nossas frontes e dizendo assim: você nunca conseguirá ser feliz, você não pode ser feliz, a sua vida é uma tragédia e você experimentará isso de hoje em diante e para sempre. Diante de tantas traições sucessivas que você experimentou, diante de tantas perseguições constantes, diante de tantas decepções infindáveis, diante de tanto sofrimento inacabável, você está aqui dizendo: isso também faz sentido para mim. Porque quando parece que eu vou ser feliz, quando parece que felizmente chegou a felicidade, ou finalmente chegou a minha realização,
eu chego naquele lugar só para saber que aquilo não sei que faz sentido para mim. Você parou para pensar? Os prisioneiros almejaram 3 anos olhando para além das cercas elétricas, aquele lugar de liberdade. E quando chegaram lá, não sentiram absolutamente nada. Isso não faz sentido para você? Não fala um pouco da sua vida? Faz anos que você está olhando para frente, faz anos que você está visualizando um futuro, faz anos que você está tentando sair desse lugar e chegar naquele outro, e quando você enfim chega, o que você sente? Nada. Mais vazia do que antes, mais vazio do que antes, e a vida não tem propósito nenhum. Como resolver isso? Então a minha pergunta é o seguinte: você é feliz? Ou será que não? Ou será que você desaprendeu a ser feliz? Não sei, é isso uma verdade? Será que você não desaprendeu a ser feliz? Porque as queixas constantes, as lamentações seguidas estão mostrando uma pessoa que não é que ela não tenha razão para ser feliz. Talvez você só desaprendeu a ser feliz. Não consegue enxergar nada nessa vida que te traga um gosto. Pelo contrário, tudo te traz desgosto. Nada nessa vida que te traz alegria. Pelo contrário, tudo te traz tristeza. Não seria você uma prisioneira? Não seria você um encarcerado? Porque mesmo diante de tudo que Deus tem, prometeu e está estabelecido na palavra, você ainda dança na lama, se revolve no lamaçal e não consegue enxergar uma perspectiva, ou um respiro, ou um alívio. Você não disse essa semana? Eu nunca fui feliz. Eu ouço muito isso no gabinete pastoral. Sejam jovens, sejam adolescentes, casais. Eu nunca fui feliz com ela, pastor. Eu nunca fui feliz com os meus pais. Eu nunca fui feliz no meu trabalho. Eu nunca fui feliz. A minha pergunta para você é simples: você não é feliz? Ou você desaprendeu a felicidade? Diante de tanto sofrimento, simplesmente ela se extinguiu e ela desapareceu do seu vocabulário. Hoje a gente está com um problema e a gente precisa de ajuda para isso. E para isso a gente precisa consultar pessoas que passaram por essas experiências. E obviamente, como nós estamos numa igreja, eu não vou pegar um outro autor que passou pelo campo nazista, outra pessoa que passou pelas experiências de humilhação da Segunda Guerra Mundial, mas eu vou trazer alguém que passou por uma experiência de humilhação poderosíssima e que trouxe profundos transtornos para a sua vida. O nome dele é Paulo. Paulo está encarcerado, preso, solitário, abandonado, e escreve uma carta aos seus amigos dizendo para a igreja: ei, olha só, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se. Eu acho impressionante essa palavra, porque dá a impressão que Paulo está de férias num resort. Parece que ele está dentro de um hotel 5 estrelas em Roma. Parece que o apóstolo Paulo está vivendo a melhor fase da sua vida. Ou quem sabe acabou de nascer o seu primeiro filho, ou promovido no seu novo trabalho. A impressão é que Paulo está num momento de euforia, de empolgação, um momento de grande realização da sua vida, mas não é verdade. Paulo está encarcerado, preso, solitário, está ali talvez no meio das suas próprias fezes, porque os soldados do primeiro século não tinham as condições de higiene que muitos presídios têm hoje. Faminto, porque a refeição era promovida pelos parentes do preso e não pelo sistema penitenciário, como é oferecido nos dias atuais. Paulo não está, irmãos, numa condição favorável para usar a palavra alegria. Assim como você disse, não me fala de alegria, não me fale de felicidade, não me fale de prazer, não me fale de realização, porque a minha vida é uma porcaria. Paulo tinha tudo para dizer: irmãos, se desesperem. Outra vez digo, fiquem desesperados. Ele poderia dizer: irmãos, entristeçam-se. Outra vez digo, entristeçam novamente. Mas ele não faz isso. Ele fala para a igreja ficar alegre, feliz e realizada, porque eles têm um motivo para isso. Mas espera aí, Paulo, espera aí, vamos devagar, porque eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer, irmãos. Para mim é um grande conflito. No pior momento da vida dele, ele usa as melhores frases. Na pior experiência da vida dele, ele consegue fazer um poema. Isso aqui é prova de que de um ambiente hostil pode vir beleza. Isso aqui é prova de que um lugar de guerra pode produzir paz. Isso aqui é prova de que um terreno de morte pode brotar vida. E quem somos nós para do lado de cá ficar dizendo: oh, não, a minha vida não gera nada a não ser tristeza, eu não posso ser melhor do que isso? Quem disse essa mentira para você?
Se Paulo conseguiu tirar beleza da feiura da prisão, se Frankl conseguiu tirar lições das piores provas do nazismo, por que que nós, diante de uma perda, diante de um sofrimento, diante de uma privação, diante de uma contrariedade, a gente se desespera, coloca a mão e diz, eu vou me matar. Perdeu o sentido da minha vida. Irmãos, eu disse isso domingo e repito, eu estou preocupadíssimo com o nível de baixa resistência, ou nível de resistência ao sofrimento da nossa sociedade atual. Tudo é gigantesco. Tudo é motivo para se desesperar da vida. Irmãos, vamos olhar um pouco para a história, vamos olhar um pouco para os nossos antecessores ou antepassados, gente que conseguiu lutar a custas pesadas para sobreviver, e nós estamos desesperados porque não conseguimos comprar o carro esse ano, ou porque nós não conseguimos a promoção que a gente imaginava, ou porque não saiu o financiamento da nossa casa, ou porque o nosso filho não veio no ano que a gente esperava, irmãos. Há vida em ambientes de morte, há flores em terrenos fétidos, há a possibilidade de sair um lindo poema das piores tragédias. Paulo provou isso, e eu acredito que a gente possa aprender com ele. Qual é o nosso problema então? O nosso problema é que a gente colocou o nosso foco de alegria, felicidade, num ambiente que ele não está. Eu pediria para o Paulo explicar melhor isso para mim. Então eu debrucei na palavra de Deus, li o texto, reli, orei e falei, Senhor, se Paulo estivesse aqui na minha frente agora e eu pedisse para ele uma explicação sobre o que é se alegrar numa prisão, o que é convidar pessoas a ter felicidade mesmo nos ambientes mais contraditórios, o que ele explicaria para mim? E a frase que vem na minha mente, queridos, não sei se é o resultado de estudos anteriores, de uma revelação divina, eu não sei. Eu sei que a frase que vem na minha mente enquanto eu me debruçava sobre esse texto é a seguinte: a felicidade se resume muito mais o como vamos do que onde chegamos. Não é onde eu cheguei que vai determinar onde está a minha felicidade, é como eu vou. A felicidade não é um destino, a felicidade é um caminho. Eu não sei quanto a você, mas para mim férias, viagem, o destino talvez, a rota conta muito mais do que o próprio destino. A preparação, a estrada, as crianças, o ambiente, a paisagem, o caminho, as memórias geradas até chegar lá, às vezes são tão intensas quanto o que acontece lá. Nas viagens, o caminho importa tanto quanto o destino. E parece que é o que Paulo está dizendo. Eu não estou falando de felicidade a partir de onde eu estou. Eu estou falando de felicidade a partir de como eu estou. Isso aqui muda tudo. Esse é o problema, que a gente não consegue falar de felicidade no mundo atual. Porque a gente sempre está chegando a algum lugar no futuro com felicidade. Isso não existe. Paulo diria para você, felicidade não é falar onde você está, onde você chegou. Felicidade é falar como você está. Felicidade é um meio de viver a vida, é uma forma de encarar a vida, é como você a entende, a interpreta, como você traz sentido na sua história, não é onde você chega. Porque felicidade é muito parecido com o horizonte, irmão, se a gente for olhar para o futuro. Você já conseguiu pegar o horizonte? Dá uma olhadinha naquela estrada longa. Irmãos, eu viajei durante 6 anos pelas estradas do Mato Grosso do Sul, e quem conhece esse estado sabe que as estradas são longas, retas e praticamente infindáveis. Às vezes 40, 50 quilômetros de reta sem nenhuma curva, num planalto constante. E quando eu estava ali no carro, eu olhava no horizonte e falava assim, rapaz, eu vou chegar no fim do mundo. Isso aqui, eu vou chegar no horizonte. Se dizem que tem um pote de ouro no final do horizonte, lá eu vou chegar e vou encontrar isso aí. Se parece que vai chegar no horizonte, só que o que eu descubro quando eu dirijo por essas estradas? A cada quilômetro que eu ando, o horizonte fica 1 quilômetro mais distante que eu. Se eu ando 100 quilômetros, ele fica mais 100 quilômetros distante. Ou seja, eu nunca alcanço. O horizonte é isso. Quanto mais você anda, mais distante você fica dele. A felicidade, para muitos de nós, é um horizonte. Quando isso acontecer na minha vida, quando isso chegar na minha casa, a gente coloca como futuro. E eu digo para você, irmãos, ou para vocês, irmãos, se você coloca a sua felicidade no futuro, quando isso acontecer, eu posso garantir que você nunca será feliz. Se a felicidade depender do lugar aonde você vai chegar, pode escrever o que eu estou dizendo, você não tem felicidade. Não encontrará.
É como Frank e seus companheiros atravessando o portão da liberdade, dizendo: o que tem aqui? Nada. É como Paulo aprisionado, dizendo assim: o que tem depois disso daqui? Nada. Se você colocar a sua felicidade num lugar projetado ao futuro, você não encontrará. Felicidade é como você vai, é como você leva, é como você aplica, é como você realiza, é ao agora. Por isso que eu fico preocupado, irmãos, com ignorantes saudosistas. Ignorantes saudosistas, eles fazem o seguinte, talvez você já ouviu alguém falar isso, para não dizer que você falou. Eu era feliz e não sabia. Já falou essa frase? Isso é frase de ignorante saudosista. Ou seja, se você era feliz e não sabia, você nunca foi feliz. Porque a felicidade implica em conhecimento, em sentir, em saber, em estar consciente de que eu sou feliz. Eu era feliz naquela casa, era feliz naquela cidade, era feliz e não sabia. Se você não sabia, você não era feliz, porque é ignorante. Por isso que eu tenho que entender a felicidade agora, porque pode ser que eu chegue amanhã e olhe para trás e dizendo: eu era feliz lá atrás e não sabia. Não era, porque você não aproveitou, você não tirou o significado, você não espremeu as circunstâncias para tentar aprender o máximo com elas e dizer: eu sou feliz, apesar de tudo. Hoje eu estava andando pela cidade. Quando falo andando pela cidade, dá a impressão que a gente está vagabundeando por aí. Estava voltando para casa. Andando pela cidade, voltando para casa, eu parei no semáforo atrás de um carro. Não sei se é o seu carro, talvez seja aqui, parabéns pelo texto. Estava escrito assim na parte traseira do carro, lá no... Como é que chama? No vidro traseiro. E estava escrito assim: não se esqueça que o que você tem hoje é o resultado das suas orações de ontem. Achei interessante essa frase. Porque a gente é tão mesquinho, tão ignorante, tão bobo, que o que a gente vive agora, a gente não dá conta de que a gente pediu a vida inteira por isso. Está com a esposa do lado dizendo: o meu casamento é uma droga, mas a vida inteira procurou uma pessoa que estivesse ao seu lado, e essa bênção está te tolerando até hoje. A vida inteira pediu por uma condição onde você pudesse ir, vir, se locomover com mais facilidade. Hoje tem um carro e está reclamando porque o carro não é o suficiente confortável para você. Ou seja, para nós, a nossa geração aprendeu que felicidade é sempre um futuro. E quem fez isso, parabéns ao capitalismo. Que ele sempre joga para você que a sua felicidade não está aqui, corra atrás. Você está sempre devendo alguma coisa para você mesmo. Corra, possua, conquiste, porque a sua felicidade está no futuro, não agora. O mundo não quer pessoas felizes agora, irmãos. A nossa sociedade não se satisfaz com gente alegre agora. Ela quer gerar tristeza, angústia, necessidade, para que a sua felicidade seja sempre um dinheiro, um valor monetário para ser investido nesse mundo. Por isso que há tanto entretenimento, há tanta indústria do prazer, há tantas possibilidades para você se lançar nisso, chegar, atravessar a cerca e saber que você saiu mais vazio do que estava antes. Quando eu tiver esse carro, quando eu tiver esse homem, quando eu tiver aquela mulher, quando eu for para aquela cidade, quando eu chegar naquele emprego, chega. E sabe o que acontece? Você não encontra felicidade. Porque felicidade não é o lugar que se chega. A felicidade é como nós vamos a esse lugar. Como nós chegamos até lá. É o caminho, é o trajeto, é o processo. E Paulo diz isso aos seus conterrâneos. E acredito que cai muito bem ao nosso coração hoje. E eu queria voltar ao texto dele, para ver se a gente aprende alguma coisa e a gente tira nota 10 em felicidade, segundo Paulo. Ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrem-se. Primeira coisa, irmãos, alegria é uma atitude. A palavra aqui é um imperativo, é um verbo, não é um adjetivo, não é um advérbio, é um imperativo dizendo: você precisa ser feliz. Em outras palavras, vou traduzir Paulo: toma atento, irmão. Ei, acorda. Até quando vai ficar se rastejando nesse mundo dizendo que você não tem nem razão para viver? Felicidade é uma atitude sua, é uma decisão sua. Lógico que tem muita pedra bruta para ser descoberta nesse mundo, e como um escultor você vai a essa pedra e começa a talhá-la, limá-la, para que em algum momento você encontre um significado dentro dela. Mas se enquanto você não praticar, não exercitar, não for essa pedra bruta, nada fará sentido na sua vida. Nem um novo casamento, nem uma nova cidade, nem uma nova religião, nem nada novo.
enquanto você não tomar a atitude e a decisão, eu sou feliz, eu não serei feliz. Porque, até esqueci, tem os saudosistas ignorantes que falam, eu era feliz e não sabia, e também tem os futuristas iludidos, que olha, um dia eu serei feliz. Enquanto você não abandonar isso, sabe o que você vai ter? Uma grande frustração no presente. Nunca será suficiente, nunca será satisfeita e nunca terá sentido. Eu pergunto para você, faz sentido? Você ficou torcendo para que os seus pais liberassem um dia para você sair sozinha, e você não via a hora de sentar na mesa das amigas e tomar sua cerveja sozinha, ou até mesmo o seu gole de vodka, o primeiro. E você disse, o dia que eu fizer isso, vai acabar essa depressão. Porque eu sou deprimida, sou triste, porque eu não saio com as amigas e nem bebo vodka com elas. Você saiu, você bebeu. Pergunto para você, se preencheu? É campo de concentração. E o mundo está cheio de campo de concentração. Prisioneiros indo em massa para o extermínio, onde a sua felicidade é trocada por um prazer momentâneo, por um porre, por uma cama, por uma carreira de cocaína, por uma proposta de ganância financeira. O mundo está te aprisionando e você, sem perceber, está asfixiando na câmara de gás de uma sociedade que chama você a um prazer futuro que não existe. Felicidade é atitude, é decisão. Felicidade é você dizer, eu tenho o que eu preciso, mas não é de bem e não é monetário e muito menos de imóvel. Eu tenho o que eu preciso em outras circunstâncias, mas eu não vou chegar lá ainda por enquanto. Paulo diz, imperativo, alegrem-se no Senhor, é uma atitude, é uma decisão, é um mandamento. Seja alegre, seja feliz, meu filho. E tem coisa mais bonita que gente feliz? Gente, eu tenho uma frase comigo que diz assim, gente feliz não dá trabalho. Pessoal, gente fofoqueira, gente invejosa, gente mal amada, é só gente infeliz. Porque gente feliz não dá trabalho, gente. Olha que coisa maravilhosa viver perto de gente feliz. Ele nunca reclama do outro, nunca faz fofoca do outro, nunca fica cheio de inveja, nunca fica cheio de milindre. É uma delícia ficar perto de gente feliz. E como é raro, como é difícil encontrar essas pessoas. Por quê? Porque falta decisão, falta atitude, falta exercício. Segundo, alegrem-se sempre no Senhor. Essa palavra é bonita porque a gente vive na geração do sextou. Não tem nada mais banal, mais fútil do que quando eu vejo, eu não vejo porque eu não tenho rede social, usei o termo errado. Do que quando eu sei que pessoas postam nas suas redes sociais, sextou! Maravilha, já pensou se eu fosse seu patrão, olhasse lá para você que você trabalha com essa alegria todo dia, que você não vê a hora de chegar sexta-feira? Coisa mais linda, né? Uma vergonha. A cultura do sextou. Sextou, tudo lá, todo mundo está feliz, sextou, sextou, sextou. E aí nós temos a sociedade da felicidade na sexta-feira. A sociedade da sexta-feira, ela é feliz, ela é realizada, ela é de sucesso. A sociedade da sexta-feira, ela é eufórica. E essa euforia dura sexta-noite, sábado, mas quando começa a subir as letrinhas do Fantástico no domingo à noite, a depressão chega. Que felicidade é essa, burra, irmãos? Que depende de um momento, de uma euforia, de uma circunstância, para trazer algum tipo de alívio, sensação ou alegria para nós. Até quando, irmãos, nós vamos ficar migrando de sexta em sexta para ser feliz, quando Deus nos chama a uma alegria completa, plena, total, para sempre? Que ignorância é essa que nós vivemos de um mundo de picos de euforia, ao invés de estamentos de alegria? Plataformas de felicidade. Porque esse é o projeto de Deus para você e para mim. Felicidade, alegria. Ah, pastor, então está dizendo que nunca nós vamos ser tristes? Quem disse isso aí para você? Só você mesmo. Porque a ditadura da felicidade diz que você é feliz o tempo todo. E isso não é verdade. Porque a gente chora, a gente perde, a gente se entristece, a gente se angustia, a gente se desespera. E falar que você é feliz o tempo todo... Ou uma pessoa fala, não, eu sou feliz todo dia, o tempo todo, eu acho que ou você está mentindo ou você é bobo. Porque não tem como você ser feliz o tempo todo.
Por que Paulo usa então a palavra alegrem-se sempre? Será que ele está entrando em contradição? Ou eu estou entrando em contradição com ele? Não. O que Paulo está dizendo é que nós temos um motivo para que a nossa temperatura de alegria e felicidade não seja medida por fora. Porque a nossa alegria é ultra circunstancial, ela vai além das situações. Nossa felicidade não depende do que o patrão diz ou do que as pessoas fazem, não depende do que acontece ao meu redor. Minha felicidade está lá. Pode ser que em alguns momentos ela seja suprimida por picos de tristeza. Pode ser que em alguns momentos eu chore noites e noites a fio. Pode ser porque em algum momento da minha história eu tenha as piores experiências, mas a grande verdade é que a minha felicidade está lá. Ela não é removida. Essa que é a realidade, irmãos. A sociedade que a gente vive oferece picos de euforia e vida de tristeza. A Bíblia te oferece vida de alegria e picos de tristeza. Qual que você quer? Qual que você prefere? Não é ser alegre o tempo todo ou feliz o tempo todo, mas significa que a minha alegria não é roubada quando as coisas vão mal. A minha paz não é roubada quando as coisas saem a contragosto do meu interesse. Irmãos, isso muda tudo. E se você tem alguma dúvida disso, de que até momentos de tristeza são matéria-prima para Deus fazer momentos de felicidade, ou momentos, desculpe, nós não temos isso no cristianismo, nós temos felicidade em Cristo. O mundo que dá momentos de felicidade. Se você tem alguma dúvida disso, eu posso apresentar um outro personagem da Bíblia para você? Eu não trouxe ele aqui no telão, eu só quero lembrar você aqui agora. Jesus disse o seguinte: felizes os infelizes. Não, Jesus nunca disse isso, né, irmãos? Disse. Não com essas palavras, mas ele disse o seguinte: felizes os pobres de espírito, felizes os injustiçados, felizes os que choram, felizes os que sofrem perseguição, felizes os abandonados. Se Jesus disse isso, é feliz aquele que é infeliz. Em outras palavras, não há nada que remova a minha felicidade, porque a minha felicidade não está plantada, enraizada nas coisas que acontecem ao meu redor. A minha felicidade está plantada em Jesus Cristo, meu Senhor. Por isso que Paulo fala: alegrem-se sempre. Uma felicidade que não passa. Ela pode ser abafada por momentos de tristezas, mas ela continua ali, constante, contínua e perene. Ela não é de curta duração como o sextou do mundo atual. Aí, Paulo chega no final, no ápice. Alegrem-se é uma ordem. Alegrem-se sempre, porque é uma felicidade que não pode ser roubada. Mas alegre-se em quem, irmãos? No Senhor. Posso ser sincero com você aqui essa noite? Você só não encontrou sua felicidade porque você procurou no lugar errado. Procurou no lugar onde não devia. E o vazio é muito maior do que antes. Um certo rei estava querendo ser feliz no seu reinado. Chamou um dos seus súditos e disse: eu tive um sonho essa noite. E nesse sonho, uma pessoa aparecia para mim e dizia o seguinte: vista-se da capa mais feliz do seu reinado, da pessoa mais feliz do seu reinado, e você será feliz como ela. Ele chamou seu súdito e disse: eu tive esse sonho, agora eu quero que você saia e procure por todos os vilarejos a pessoa mais feliz desse mundo. E quando você encontrar, você traga a capa dessa pessoa, porque assim que eu a vesti-la, eu serei muito feliz como ele. O súdito então obedeceu a ordem do rei, começou a procurar em vilarejos, em cidades, em cercanias, e de repente ele encontra um homem muito feliz, dialoga com aquele homem e volta para o reinado. E o rei pergunta ansioso: você encontrou o homem mais feliz no meu reinado? Ele disse: encontrei, rei. Em qual vilarejo você encontrou? Num vilarejo muito pobre, distante do reinado, e encontrei esse homem. E o rei então ansioso diz: você trouxe a capa? Eu quero vestir a capa desse homem, eu quero ser feliz como ele. E então o súdito diz entristecido: pois bem, seu rei, eu não trouxe a capa dele. E o rei diz: mas como assim? Ele não é feliz? Sim, ele era feliz. Mas ele não era pleno? Sim, ele era pleno. Mas por que você não trouxe a capa dele? E o súdito diz entristecido: porque ele não tinha nenhuma capa para vestir. Nem a capa ele tinha. Ou seja, a felicidade, ela tem uma fonte que esse mundo não pode te oferecer, que capa nenhuma pode te dar, que mentira nenhuma pode te dar. Pode sair para balada, pode sair para night, pode sair com pessoas, pode fazer aquilo, pode ser sociável, pode fazer o que você quiser, mas esse mundo nunca preencherá o vazio que existe na sua alma. Só existe uma capa que encaixa perfeitamente no seu coração, que é a capa do Rei Jesus. Paulo diz: alegrem-se sempre, mas alegrem-se no Senhor, porque tudo que não é no Senhor, irmãos, é passageiro, é de vida curta e não tem utilidade duradoura. Por isso a sua fonte, a sua alegria, a sua felicidade está em Jesus. Paulo disse: eu posso ser alegre na prisão, porque eu tenho um sentido de ser feliz. Eu tenho uma razão de ser feliz.
E a minha razão não são as algemas e nem a liberdade. Você que disse que quando fosse livre seria feliz? Você que disse que quando fosse casado seria feliz? Você que disse que quando tivesse o seu salário seria feliz? Não são essas coisas que te tornam feliz. É a capa de Jesus vestindo o seu coração dizendo: eu sou o seu rei. E isso promove em você a felicidade. Por isso, a felicidade é muito mais do que o lugar onde você chega. É como você vai. E eu pergunto para você essa noite: como é que você está indo? Será que você não é uma pessoa passadista, saudosista, que fica olhando dizendo: eu era feliz e não sabia? Você não é uma pessoa futurista, iludida, que diz: quando isso aconteceu, eu vou ser feliz? Será que você não é o pior tipo de pessoa, que só tem euforia momentânea e picos de euforia? Será que você não é essa pessoa? Jesus te convida hoje a encontrar uma felicidade que não passa, que é decisão sua de encontrar, e só encontra nele, e é duradoura e permanente. Continuará chorando, continuará sofrendo, porque nós vivemos num mundo de dores, mas a grande verdade é que essa alegria não passa. E chegará um dia que ela não será mais sufocada por nenhuma dor, nenhuma tristeza e nenhuma despedida. Ela será eterna, constante e completa, conforme diz o Salmo 16. Na presença de Deus há delícias perpetuamente, há alegria para sempre. É essa alegria que começa agora na sua vida, quando você decide andar com Jesus. E é essa alegria que vai caminhar com você pelo resto da sua existência, quando a eternidade chegar e te chamar. Nosso desafio então, irmãos, para essa noite, ou para essa semana, ou para a nossa vida, é ser feliz agora. E não pelo que as coisas oferecem, ou pelas circunstâncias nos propõem. É sermos felizes agora com quem Jesus é. Não onde chegamos, mas como vamos. E se vamos com Jesus, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E é ali que está tudo que nós precisamos, de acordo com o que Jesus disse. Nele, e somente nele. Seja feliz. Dê um basta nessa tristeza constante, nessa angústia que te perturba durante a noite, nessa insônia que insiste atrapalhar você, nessa ansiedade que não vai embora. Dê um basta a tudo isso. Diga: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero essa felicidade. E sabe o que Ele faz? Ele faz essa felicidade acontecer agora, aonde você está. Por quê? Não é onde você está, mas como você está. E se você está com Jesus, você tem razão de sobra e sentido de sobra para ser feliz. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos orar. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero que você feche seus olhos. Senhor, essa canção diz que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é caminho no deserto, que o Senhor é luz em meio à escuridão. Então, Senhor Jesus, essa pessoa que entrou aqui, buscando alegria e felicidade para a sua vida, está tão frustrada, está tão decepcionado, que não consegue enxergar caminhos. Senhor Jesus, nós aprendemos na sua palavra que o Senhor é o caminho. E chegamos na sua palavra que o Senhor é a luz e que o Senhor é a direção. E que tudo o resto, tudo aquilo que nos propõe é só uma mentira, uma ilusão. Picos de euforia não vão nos satisfazer. O que nós precisamos é de uma alegria duradoura. E isso só vem da pessoa de Jesus. Senhor, fala a essa jovem. Senhor, fala a essa moça, a esse homem. Fala a esse casal. Fala a esse homem que chegou aqui frustrado de tanto bater em portas e nunca encontrar alegria. É tempo do Senhor ministrar, Pai, a tua alegria nesses corações e abrir um caminho no meio do deserto. Tem pessoas que estão muito, muito aprisionadas aqui essa noite, irmãos. Eu consigo enxergar pessoas cadavéricas. Gente que está com roupa bonita aqui essa noite, mas que por dentro está só o cadáver. Gente que tem rede social muito bonita, com muitos lugares a serem expostos e muita festa. Sua rede social é só a festa. Mas quando você olha no espelho, você vê que seus olhos estão no fundo. O Senhor quer falar ao seu coração. Deixa Deus entrar. Deixa Jesus ministrar. Saia dessa condição sepulcral da sua vida e venha para a vida novamente. Jesus quer te dar alegria. Jesus quer te dar a paz que uma igreja, uma religião, uma terça-feira à noite não oferece. Assim como a sexta-feira que vem, com a balada com os amigos, não te oferecerá. Jesus quer te dar aquilo que você procurou a vida toda. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que você anda procurando. E Ele tem uma vida não de miséria e não uma vida de pouco sentido. Ele tem uma vida plena e abundante. Receba em nome de Jesus. Senhor, abra os caminhos
em meio aos desertos dessa noite. Ministra vida a corações moribundos e cadavéricos. Transforma, Deus, a tristeza em alegria. Tira a vergonha e coloca a honra. E traga a felicidade aonde só há euforia. É a felicidade que vem de ti, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Aleluia, Senhor. curando multidões. Nós declaramos isso, Jesus. Te adorarei, te adorarei. Estás Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, restaurando os corações. restaurando sua verdadeira Te alegria. adorarei, Adore a te Jesus. adorarei. Ele é a sua razão, Ele é o seu motivo. Estás aqui, Transformando a tua história e o teu destino. Te adorarei. Então adore a Jesus, Te adorarei. dizendo: meu Deus, só Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, Ele é o caminho que você não encontra há muito tempo. Ele é o caminho, Ele é o caminho. Escute isso. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. É Jesus. Jesus. Ele é a sua resposta essa noite. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Ele é. Jesus, enxuga as lágrimas. Aleluia, Senhor. Faz isso essa noite em nosso meio, Jesus. Tu és a A resposta para esse homem, para essa mulher, para a tua igreja. Esse nome tem poder, Jesus. Cante Ele. Declare Jesus. Jesus. Jesus, só o teu nome. Só tu és. Meu Deus. Deus de milagres essa noite. Receba em nome de Jesus a luz em suas trevas, libertação em suas prisões. Receba em nome de Jesus. Ele é luz. Oh.
a fonte, Tu és a vida. Você pode declarar: esse é quem Tu és. Declare isso. Só Ele é o que você precisa. Só Ele é a nossa fonte. Só Ele é a luz, o pão da vida. Só Ele é a água da vida. Só Ele é a rocha. Só Ele é a esperança. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele, só Ele. Só Jesus, só Jesus. Tudo que somos e que temos vem dEle, permanece nele, e nada fora dEle pode nos satisfazer. Esse é quem Tu és, Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. O nosso caminho, a nossa luz e a nossa alegria. Senhor, nós apresentamos ao Senhor o nosso terceiro dia de jejum. Apresentamos ao Senhor a nossa consagração. Queremos ser sensíveis à Tua voz. Queremos experimentar o Seu mover. Queremos experimentar a Tua obra em nós. Então, Senhor, enquanto estamos consagrados e em jejum, que o Senhor mova o sobrenatural. Nós queremos ver a Tua mão na nossa casa, na nossa vida, nesta igreja, nesta cidade. Nós queremos ver as correntes caindo. Nós queremos ver a luz da Tua glória chegando. Nós estamos jejuando para dizer sim à Tua palavra, sim ao Teu mover, sim à Tua glória. E assim nós continuaremos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã às 20 horas no nosso canal do YouTube, na nossa campanha de jejum. Mesmo que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não